Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Homeoplace. Hoje, pessoal, nós vamos dar continuidade ao estudo de nosódios. Nós temos falado pouco sobre nosódios, basicamente, se eu não me engano, eu falei apenas sobre 2 nosódios aqui no canal. Eu falei sobre medorrino, falei sobre carcinosino e não segui em frente. Não falei sobre outros nosódios de que dispomos dentro da nossa matéria médica homeopática. Então, atendendo aí a pedidos de alguns colegas, nós vamos falar nessa videoaula sobre um nosódio badaladíssimo também, diga-se de passagem, ninguém menos, ninguém mais que psoríase, também conhecido como carro-chefe estabilizador do miasma psórico, como o próprio nome do medicamento já nos leva a deduzir. Bom, pessoal, antes da gente começar a falar de características peculiares dessa matéria médica em questão, a gente terá de resgatar alguns elementos básicos aqui conceituais da homeopatia. Eu sei que, curiosamente, essa tendência, graças a Deus, ela tem aumentado, mas é interessante que muitas pessoas assistem os meus vídeos sem ter uma base em homeopatia. São pessoas que normalmente estão tendo contato com a homeopatia pela primeira vez, estão se convertendo, louvado seja Deus por isso. Ou seja, essas pessoas, a partir de uma mera curiosidade, elas estão desenvolvendo um gosto cada vez maior pela homeopatia. Então, muitas pessoas têm me perguntado, pedido sugestões sobre cursos que forneçam formação, enfim, eu fico sinceramente muito feliz por isso. Um dos objetivos desse canal é esse, então significa que a gente está no caminho certo. Mas para essas pessoas, principalmente até para os veteranos também, eu acredito que seja importante, pessoal, a gente resgatar esses conceitos básicos de vez em quando envolvendo a prática, a porção operacional da homeopatia, porque cada vez mais, pessoal, tem pipocado métodos e mais métodos de homeopatia. Uma das razões pelas quais é tão importante a gente ter esses fundamentos da homeopatia claros nas nossas mentes é que, ao se deparar com esses métodos, a gente consegue vislumbrar ali, nem que seja nas entrelinhas, se aquilo realmente é uma prática que pode ser considerada homeopática ou não. A gente percebe hoje em dia claramente aberrações homeopáticas, por assim dizer, ou seja, sugestões de práticas, condutas que ferem, por exemplo, um dos pilares ali da homeopatia, que é a lei dos semelhantes. Então, essas recomendações que abundaram nessa circunstância de pandemia, como por exemplo, homeopatia usada preventivamente, ou seja, a pessoa nem manifestou sintomas, por exemplo, do Covid, e ela já recebe justícia, ou briônia, ou hidrociânico ácido, sem sequer ela estar apresentando sintomas. Pessoal, essa prática, por exemplo, diante da base da homeopatia, que é a lei dos semelhantes, ela é uma adulteração, uma aberração, ela distorce os conceitos básicos da homeopatia, porque a gente sabe que para atuar com medicamento, nós precisamos ter um quadro de similitude. Então, se a gente resgata essas bases, pessoal, a gente pode prevenir, digamos, que caiamos nesse tipo de armadilha. Infelizmente, são várias a que estamos sujeitos nesses tempos, várias propostas de adulteração. Ok, todo conhecimento evolui, sim, ele evolui, mas jamais desrespeitando o seu alicerce. Isso é importante que a gente tenha em mente, pessoal. Nós vamos conservar essas bases e não abrir mão dela, porque todo castelo ele precisa estar assentado, acima de tudo, numa base estável. Essa base estável nós já dispomos dela, então é um motivo a mais para sempre a respeitarmos. Lei dos semelhantes, pessoal, é uma das grandes bases da homeopatia, sobre a qual se assenta a homeopatia. Mas além dela, pessoal, nós temos ainda a teoria miasmática. Eu tenho aqui no canal um aulão sobre os 10 miasmas. Aquela classificação hoje é a mais completa, mas ela já está, diga-se de passagem, em processo de expansão. Então nós já estamos aí prestes a incluir um 11º miasma chamado aidetismo. Eu estou preparando um aulão sobre o aidetismo, ele vai sair em breve. Eu realmente concordo que esse miasma esteja em processo de surgimento. Na verdade, eu acredito que já esteja mais que consolidado. Eu acredito que já é um miasma
em que nós temos ali características psíquicas e fisiológicas muito bem definidas. Mas no tocante à teoria miasmática, pessoal, também eu já tenho uma videoaula bem complexa também sobre esse assunto ali nas aulas introdutórias do meu curso Calcárias e a Força Interior. Então, é claro, aqui nesse vídeo em questão eu não vou me prolongar em aspectos sobre os quais eu já discorri nos cursos. Eu vou falar aquilo que interessa para que a gente entenda psorino, entenda essa matéria médica objeto do nosso estudo hoje. Psorino, pessoal, psorino, o que é psorino? É um medicamento obtido a partir da homeopatização da pústula da sarna. É considerado o primeiro miasma que surgiu na história da humanidade. Então é importante que a gente resgate esse conceito de miasma. Do que se trata? O miasma, pessoal, para que o miasma surja, eu preciso passar por um processo de supressão de um adoecimento. Diante da teoria miasmática, que também, como eu disse, é uma das bases conceituais da homeopatia, o primeiro adoecimento que nos acometeu foi a sarna. E a partir do momento que eu tratei a sarna de forma paliativa, ou seja, eu não tratei o mal pela raiz, eu não tratei o acometimento psíquico primeiramente, que estava ancorando aquele adoecimento, eu paliei o sintoma, ou seja, tratei localmente, aplicando ali alguma substância à base de enxofre, por exemplo, que faz com que aquela lesão ali ela seja recolhida, internalizada para as zonas de maior hierarquia dentro do meu organismo. Com isso, a partir do momento que esse fenômeno é gerado pela primeira vez, vamos supor aí, a partir do momento que Adão passou por isso, eu tive então o surgimento do miasma psórico. Então, em que consiste isso? Consiste, no caso do miasma psórico em particular, consiste na supressão da sarna. Eu não tratei a sarna a partir de sua raiz. Eu paliei. Aquilo que estava manifesto na pele, eu trouxe para dentro. É como se eu tivesse jogado a sujeirinha para baixo do tapete. Assim procede hoje, pessoal, majoritariamente a medicina alopática. Nós sabemos que ao abordar aquela patologia sintomaticamente, sem levar em consideração o todo, sem levar em conta que aquela desarmonia é a ponta do iceberg, ou seja, aquilo está meramente ilustrando a desordem que acomete o sujeito integralmente, ao tratar aquela pontinha meramente destacada, desconsiderando o todo. Com isso, há sempre uma alta probabilidade de eu, no fim das contas, suprimir o problema, ou seja, o problema vai passar de um ponto que o corpo julgava ali de uma zona, um órgão do corpo de menor importância, por assim dizer, agora vai se deslocar numa parte que ocupa uma importância maior. Então a sarna suprimida, bom, isso pode gerar várias consequências imprevisíveis, mas o que importa, pessoal, é que essa seria a gênese de todas as mazelas que se seguiram. Inclusive, isso aqui é uma condição básica, isso aqui é uma premissa, um pré-requisito básico, para que os outros miasmas possam se desenvolver também. Então, tudo começa aqui, pessoal. No nosso caso, as manifestações psóricas, elas começam a partir da supressão da sarna. Então, a sarna, ela é altamente representativa, energeticamente falando, do miasma psórico, porque nós estamos falando da doença geradora desse miasma. E o que é interessante, pessoal, é que ao suprimir um adoecimento, o meu organismo não apenas se torna propenso a adoecimentos específicos, se eu tenho tendências psóricas, há a probabilidade aqui que eu desenvolva doenças de natureza cutânea, provavelmente aqui eu vou desenvolver mais doenças que afetam a minha pele que outros órgãos do meu corpo de uma forma geral. Eu apresento tendências psíquicas também bem específicas, porque veja, a desarmonia afeta o sujeito integralmente, inclusive a sua alta hierarquia, a sua subjetividade. Então, sou uma pessoa altamente ansiosa, me torno uma pessoa medrosa, tendências ali a hipocondria, apego a dinheiro, mas não naquele sentido de arsênico. A gente vai estabelecer um diagnóstico diferencial no final para que vocês não confundam psória com cancerinismo, pessoal, que há um ponto aqui que é bem similar, mas a gente vai falar sobre isso mais para o final. Mas enfim, essa supressão, ela me modifica como um todo. Ao gerar esse miasma, eu sou predisposta ao desenvolvimento de mazelas com esses traços que eu descrevi. Mas, pessoal, um miasma também, ele fala
principalmente quem sacou isso aqui pela primeira vez foi Shankaran, por isso a minha aula sobre 10 miasmas foi pautada na classificação dele, que hoje é a mais completa de longe de que nós dispomos. Shankaran, ele entendeu que quando eu digo que fulano vibra majoritariamente no miasma X, Y, ele é tuberculínico, ele é leprósico, ele é agudo, ele é tifoideo, ele é um tineídeo. O que eu quero dizer com isso exatamente, pessoal? Acima de tudo, eu quero dizer com isso que diante de um problema, diante de uma adversidade, a minha tendência é reagir de uma certa forma. Eu vou enxergar o problema a partir de um prisma, de um anteparo específico. Então, há pessoas, em suma aqui, como são 10 miasmas, há, como se pode deduzir, 10 tipos de reações diferentes, de visões diferentes de um mesmo problema. Um miasma agudo, por exemplo, pessoas que estão majoritariamente situadas no miasma agudo, pessoas que manifestam majoritariamente o miasma agudo em suas constituições, elas vão enxergar qualquer problema como algo potencialmente fatal. Não, é questão de vida ou morte, eu tenho que sair correndo, não tem outro recurso a não ser esse. Todo problema eu vou enxergar através desse anteparo. Pode ser um problema financeiro, pode ser um problema de relacionamento, pode ser um problema de saúde, como eu interpreto os acometimentos na minha saúde, clinicamente falando, pode ser um problema ligado à maternidade, paternidade, enfim, eu vou enxergar tudo desse jeito. Tudo é sinônimo de vida ou morte. No caso do psórico, como é que o psórico vai enxergar todos os problemas que lhe acometem, desde que as expressões psóricas sejam as mais marcantes naquele indivíduo? Ele vai enxergar como, bom, isso aqui aconteceu, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso despender um esforço contínuo. Não, calma, vamos respirar fundo. Se a gente fizer a nossa parte, tudo vai dar certo. Eu estou dizendo isso, pessoal, porque esse tudo vai dar certo, não, calma, tudo vai fluir, não, faça a sua parte, que as coisas vão acontecer. Eu estou dizendo isso porque, a partir de frases desse tipo, a gente já pode perceber claramente que o psórico, ele é um ente esperançoso. É aquele sujeito que pode estar acontecendo, desculpa pessoal, a maior merda do universo. Ele não deixa a bola cair. Ele pode estar com medo. Na verdade, a altíssima probabilidade dele estar morrendo de medo. Ele está com medo, ele realmente pode estar com um certo nível ali de desesperança, mas a esperança é maior. O psórico, ele mantém a fé nessa estabilidade do mundo, do universo, por assim dizer. Ele acredita nesse ordenamento universal, ele acredita que algo mantém essa ordem. E essa ordem tende sempre ao bem, tende sempre a um final feliz. Então, bom, o bicho pode estar pegando tanto que for, é ótimo você ter um psórico do seu lado. Ele acha que as coisas têm jeito, desde que a gente faça a nossa parte, quer continuar se esforçando, quer continuar dando duro, quer continuar trabalhando. Então, por isso, Shankaran atribui ao miasma psórico, como palavra-chave, a palavra esforço. Então, já comecei a adiantar a vocês aqui as características centrais desse miasma e, consequentemente, de psorino, que é considerado um medicamento estabilizador, essencialmente estabilizador deste miasma em questão. Mas, pessoal, vamos deixar claro o seguinte, isso aqui, eu já falei qual que é a origem de psorino. Psorino, ele é a partir da dinamização do quê? Da pústula da sarna. Dinamização, ou seja, esse material provavelmente ele vai passar por um processo de diluição, ultradiluição, na verdade, e sucção ou outra forma de misturá-lo ainda mais a uma solução inerte ali, que provavelmente vai ser a água, mas pode ser outros materiais também, mas principalmente a água. E aí, meus queridos, nós teremos então como resultado psorino. E psorino, então, a partir disso que eu falei, a gente pode deduzir que se trata de um nosódio. Um nosódio é todo aquele medicamento que advém da dinamização de algum material adoecido. Pode ser um pedacinho de um tumor, pode ser um pus advindo aí de algum processo infeccioso ou inflamatório, mas eu tenho ali uma matéria-prima da doença, por assim dizer. Eu vou pegar uma amostra de um tecido acometido por aquela patologia. Então, a partir disso, pessoal, a gente entende que o nosódio, no caso aqui, a pústula da sarna, ela é altamente representativa do miasma psórico. Por quê?
Porque eu estou dinamizando aqui um tecido, uma amostra de um tecido totalmente tomado por aquela doença cuja supressão gera esse miasma. Estou dizendo isso, pessoal, porque a partir disso não tem como a gente não dimensionar, nem que seja intuitivamente, o poder de estabilização miasmática dos nosódios. É por isso que alguns autores, como é o caso de Tom Jensen, eles recomendam o emprego de certos nosódios para estabilização miasmática. Por exemplo, é bem comum, lá no próprio Combatendo Fogo com Fogo, em outras obras dele também, mas vocês observam, quando o objetivo lá é estabilizar, por exemplo, o etismo, ele costuma indicar Luesino 10M. O intuito é estabilizar o tuberculinismo, então eu vou indicar tuberculino 10M. É sempre um nosódio nessa dinamização específica, 10M. Por quê, pessoal? Porque não tem como, aquilo ali é altamente representativo do miasma, é aquela doença especificamente suprimida que vai gerar aquele terreno reacional específico que é aquele miasma, cuja estabilização se deseja naquele momento. Por que isso é feito de primeira, pessoal? Porque tal como o Hahnemann nos ensina, no doenças crônicas principalmente, mas no próprio Organon, quando ele trata de miasmas, ele deixa claro que o miasma, se ele não for devidamente estabilizado, ele pode ser uma pedra no meio do caminho. Então a gente pode se deparar com uma espécie de platô intransponível no caso. O caso não anda. Por mais que você indique um simílimo adequado, parece que o caso está empacado. Ele não anda, ele não flui, as melhoras não ocorrem mais, mesmo que você esteja certo, convicto de que não, eu não errei na minha indicação. Eu indiquei o simílimo mais adequado para o doente naquele momento. Por que não está funcionando? Estou dizendo isso também, pessoal, porque Psorino é conhecido como o grande desembaraçador de casos. Não é difícil da gente deduzir. Por quê? Porque tudo não tem a sua origem no miasma psória, não é, como Hahnemann nos ensina, a hidra de infinitas cabeças. A partir do momento que a gente palia um problema, que na verdade é uma mera manifestação da supressão daquela sarna lá de Adão, como a gente ilustrou representativamente inicialmente. Então, quando Adão procedeu daquela forma, Adão aqui como uma espécie de arquétipo do primeiro homem a surgir na face da Terra, pessoal, quando ele procede daquela forma, ele traz a sarna para dentro do seu sistema e isso, como eu disse, vai trazendo repercussões imprevisíveis. Então, a partir daquilo ali, ele pode ter um problema no coração, ele pode ter algum problema pulmonar, ele pode ter algum problema relacionado ao sistema gastrointestinal, mas qual a origem daquilo? A supressão da sarna. A origem daquilo é o miasma psórico. Isso, como eu disse, é um pré-requisito para o surgimento de outros miasmas, como a cicose, o tuberculinismo, o cancerinismo, tudo começa aqui, essa é a gênese. Eu preciso ter como pré-requisito básico, eu preciso ter passado pelo miasma psórico. A gente já traz isso da nossa ancestralidade. Isso aqui já está impresso na nossa Constituição a partir da hereditariedade. Veja só, primeiro acometimento, sarna, aquilo é suprimido, obviamente eu vou passar essa tendência, esse miasma, para os meus descendentes, já vão ter sinais da supressão da sarna em si, ou seja, eles já carregam o miasma psórico em si mesmos. Mas tudo começa aqui, pessoal. Então é claro que em algum momento eu vou ter que dar um tiro certeiro nesse miasma, nessa sarna suprimida. Em algum momento é provável que eu tenha de recorrer a Psorino. Eu tinha uma dúvida, pessoal, que essa dúvida ela me acometeu por muito tempo quando eu era estudante. Eu pensava, gente, mas se a supressão da sarna é a origem de tudo, de todos os nossos problemas, então vamos tratar só esse miasma, é mais inteligente, ué. Para que eu vou focar em outros miasmas? Para que eu vou focar em outras camadas, já que o problema é todo esse? Não faz sentido eu focar nos ramos dessa árvore, faz sentido eu focar no tronco. Só que a questão é essa, pessoal. Qual que é o tamanho desse tronco? Imagina um processo de supressão por cima de supressão e mais supressão ocorrendo durante gerações. Imagina a monstruosidade que não está lá embaixo. Porque já faz muito tempo que a gente não olha para a origem dos nossos problemas. É como eu disse, esse registro de supressões, supressões, a gente recebeu isso já da nossa linhagem familiar. Então veja, imagina o quanto a gente não tem que escavar essa terra para chegar
até essa hidra, esse corpo da hidra, que até agora a gente só está tendo contato com os inúmeros tentáculos, as inúmeras cabeças dela, conforme a metáfora de Hahnemann. Mas será que a gente consegue acessar com tanta facilidade assim o corpo dessa hidra? Pessoal, não poderia ser simples assim. Veja, os outros miasmas eles poderiam ser considerados troncos dessa árvore frondosa. Só que esses troncos, os próprios troncos, eles já estão muito robustos, muito solidificados. Eu não vou conseguir focar naquele tronco matriz sem antes passar por eles. E eles, apenas eles, cuidar deles, que são os demais miasmas que brotam todos da psora, focar só neles já vai dar um trabalhão. Imagina, é muita presunção minha achar que eu vou indicar psorino e pronto, eu já vou fazer um estrago no tronco da árvore ali de uma vez. Pessoal, provavelmente não vai nem fazer cosquinha, provavelmente você não vai nem conseguir acessar aquele tronco em primeiro lugar. Então é por isso que eu sempre digo, é mais inteligente a gente dividir nossas problemáticas em camadas. Sempre é mais inteligente a gente trabalhar com aquilo que a nossa reatividade apresenta para a gente no primeiro momento. É por isso que Hahnemann diz, a gente deve apurar os nossos olhos para tratar aquilo que precisa ser tratado no doente. Às vezes demora um pouco para a gente sacar o que Hahnemann quer dizer com isso. O que Hahnemann quer dizer com isso é que é o nosso sistema que mostra ao homeopata o que tem que ser tratado. Em algum momento, nós podemos vislumbrar o tronco robusto daquela árvore milenar, para dizer o mínimo, mais que milenar. Em algum momento a gente vai ter que focar nela. Em algum momento, provavelmente essa árvore, esse corpo da hidra, vai se mostrar para a gente, nem que seja furtivamente. Se for o caso, se o meu sistema demonstra que é necessário trabalhar com psorino para o caso voltar a andar, aí sim a gente cogita essa possibilidade. Mas a gente nunca, pessoal, qual que é a bússola do caso? É o que o doente está mostrando para a gente. A gente não deve trabalhar com pressuposição, não deve trabalhar com teorias de forma que a teoria sobrepuje o que a gente está constatando empiricamente. Então, o que guia o caso é o que o doente traz para a gente. Em alguns momentos, a gente pode vislumbrar o corpo da hidra, ou seja, psorino pode se fazer realmente necessário em alguns momentos. Que momento é esse, Letícia? É quando o caso, por nada nesse mundo, ele anda. E a gente já descartou todas as hipóteses, a gente já descartou a possibilidade da gente estar falando de um trauma muito arraigado no psiquismo do doente, que a gente viu que a matéria médica anterior, Muro de Berlim, ela atende a esse tipo de circunstância. A gente já levou em conta camada acidental, ou seja, não é iatrogenia, a gente já descartou a possibilidade de ser uma camada universal, a pessoa muitas vezes já maratonou ali pelas 7 camadas de Thinus e Smith, simílimo individual não precisa nem falar, não tem nada de errado no modus vivendi da pessoa, mas caso não anda de jeito nenhum. Então, provavelmente, a gente está falando de um tipo de situação em que a gente terá de recorrer a psorino. Mas vamos aqui, pessoal, retomar o que significa ter de recorrer a um nosódio. Quando eu indico um nosódio, pessoal, além da gente ter em mente que aquilo ali é altamente representativo daquele miasma, além de levar em conta que aquele nosódio é altamente representativo da doença que lhe deu origem e consequente do miasma que surgiu a partir da supressão daquela doença, além da gente ter que ter isso na nossa mente, a gente precisa considerar também que o nosódio fala acerca de um certo pano de fundo, de uma certa atmosfera que permeia o indivíduo como um todo. A pessoa precisa de um nosódio, pessoal, a gente consegue facilmente perceber, porque aquela assinatura do miasma relacionada àquele nosódio permeia todas as circunstâncias do indivíduo, todas, não importa o âmbito que eu estiver tratando, pessoal. Então, por exemplo, a pessoa que está precisando de psorino, veja, então significa que as manifestações psicóticas, elas estão altamente presentes em todos os aspectos do sujeito, mas de uma forma muito intensa, pessoal. É como se essa necessidade de me esforçar o tempo inteiro, que é justamente o traço central aqui, essencial da psora, é como se isso estivesse ali como pano de fundo, uma atmosfera que ela permeia a minha convivência com o outro. Então, como é que o sujeito que precisa de psorino, ele rege ele administra, gerencia a sua dinâmica relacional, a sua dinâmica de convivência. Ele acha que para manter as relações em pé,
ele precisa se esforçar o tempo inteiro. Tudo passa, tudo, absolutamente tudo passa pelo crivo do esforço. Ah, não, é para ganhar dinheiro. Aí, né, mais ainda, é isso que se justifica mesmo a necessidade de esforço. Não, tem que labutar, não, tem que dar duro, tem que trabalhar. Veja, pessoal, existe outra miasma que acredita muito no trabalho duro, que é o cancerinismo. Só que o cancerinismo, ele acha que o tempo inteiro é um trabalho sobre-humano que ele tem que fazer, porque não basta fazer, aquilo que eu já falei 1000 vezes, não basta fazer. Eu preciso fazer da forma mais perfeita e excelente. Então, ainda passa aqui pelo viés do perfeccionismo. No caso do psórico, não. Eu só creio piamente que eu preciso fazer. Então, existe uma fé cega no esforço, por assim dizer. Não importa o que aconteça, eu preciso continuar, dar duro, eu preciso me esforçar. Existe um otimismo também que permeia esse ideal de esforço. Eu acredito o seguinte, se eu não fizer nada, muita coisa ruim vai acontecer, mas se eu fizer minha parte também não é garantido que as coisas vão dar certo. Então, bom, para evitar o caos, para evitar que tudo dê errado, eu preciso no mínimo fazer minha parte, trabalhar, me esforçar, não posso deixar de me esforçar. Mas não é garantido que as coisas vão dar certo. Por quê, pessoal? Porque que, no fim das contas, o psórico, ele tem medos. Por que ele é regido por medos? Por que ele é tão regido também por ansiedade? Por que apesar dessa fé, pessoal, por que apesar desse otimismo, a gente percebe que é um sujeito que realmente ele acredita, a gente não tem dúvidas que ele acredita que o esforço vai nos levar a um bom resultado. A gente percebe que ele é convicto disso. Por que apesar disso, ele ainda tem medo, ainda tem ansiedade e a autoconfiança ainda é lá embaixo? Porque, bom, se a pessoa ela tem fé num Deus vivo, um Deus todo-poderoso, menos motivo ela teria para ela apresentar tudo isso. Veja, pessoal, agora eu preciso de toda a atenção de vocês, porque essa aqui é a alma do negócio, por assim dizer. Então vamos lá, pessoal, a gente viu que não importa, desculpa de novo, não importa a merda, o psórico realmente ele acredita, a gente percebe que ele acredita que se você der duro, fizer a sua parte, tudo vai dar certo, o desfecho vai ser o melhor possível. Tá, pode ser que a gente não tenha aquele resultado que a gente queria, mas sobrevivemos, o que importa é sobreviver. Com isso, eu quero já dizer para vocês que as ambições aqui, elas não são muito altas. Cuidado, pessoal, que tem gente que associa psorino a um sujeito vagabundo. Muita gente, na verdade, acha que o psórico, ele só quer comer e dormir, por assim dizer. Isso é um pouco estereotipado, pessoal, porque veja, vocês devem ter percebido um certo contrassenso. Nossa, como é que alguém que acredita tanto no poder edificador do trabalho, que acredita tanto no trabalho duro, que o esforço vai nos livrar de qualquer armadilha ou de qualquer infortúnio, como é que alguém assim será vagabundo ao mesmo tempo? Então, veja que isso aqui não é tão compatível com a alma de psorino, é por isso que eu detesto trabalhar com estereótipos, pessoal, que eles nos levam a determinados enganos. Só que veja, se a minha autoconfiança ela é baixa, o que acontece? As minhas ambições automaticamente elas não serão grandes coisas assim. Eu vou me contentar normalmente em me manter viva, por quê? Porque, nossa, me manter viva já deu trabalho demais. Então, assim, como é que eu vou querer algo além disso? Sendo que manter o meu na reta, tá respirando, para mim já é um milagre. Nossa, eu tô feliz com esse milagre, que não é um sujeito que lamenta muito também. Ele tá vivo, as coisas estão mais ou menos nos conformes, você vê que ele tá feliz, porque é um sujeito esperançoso, não tem nada que mantém a nossa estabilidade emocional de forma mais efetiva que esperança, fé. Na verdade, são virtudes, e são virtudes certamente nutrem nossa alma, nos trazem algum tipo de estabilidade. Então, bom, o indivíduo psórico, ele tem isso dentro dele, pessoal, só que, qual que é o detalhe? Só que a ambição, pessoal, que ela é baixa. Então, isso aqui não é sinônimo de vagabundagem. Eu não ter tantas ambições não significa que eu sou vagabunda, significa que eu já estou feliz se eu me mantiver viva. Isso aqui para mim já é o bastante. Tudo que vier além disso é lucro. É claro
que se algo a mais, além da sobrevivência, acontece com o psórico, o pessoal ele vai gostar, ele vai prestigiar aquilo, vai celebrar. É um sujeito que ele tem uma capacidade de se sentir grato. Por isso que eu falo que o coração do psorino, o coração dos psóricos de uma forma geral, são os maiores do mundo, porque estar vivo para ele já é a maior graça do universo. Tudo que vem depois é graça acima de graça, então ele é muito grato por tudo isso. Só que a grande questão que acaba causando todos esses distúrbios aqui é uma certa visão distorcida em relação à humildade. É isso aqui que no fim das contas desestabiliza a pessoa. Ele acredita que ele é um mero coparticipante daquilo de bom que acontece com ele e daquilo de bom que ele pode fazer. Então eu simplesmente estou atuando como instrumento da vontade divina, ou da centelha divina, ou da minha alma superior, como queira, mas quando acontece alguma coisa boa, nunca é culpa minha. Coisa ruim é culpa minha. Agora, coisa boa, não sou eu que fiz. Foi a vontade divina passando por mim. Eu sou um ente naturalmente condenado. Então, é igual eu falei, pessoal, sobreviver aqui já é algo celebrado, porque, veja, já existe essa visão de que eu fui relegada realmente por Deus. Não, eu fui abandonada por Deus por não ter sido grata o suficiente. Então, estar viva já está bom demais da conta. E tudo de bom que sai de mim, na verdade, não está saindo de mim mesma. Eu coparticipo de tudo isso de bom que está acontecendo, me disponibilizando como instrumento. Então, essa visão, pessoal, se ela é levada ao extremo, o indivíduo ele pode se sentir realmente desprovido de qualquer tipo de talento. Ele pode se sentir desprovido de qualquer tipo de faculdade excepcional. Não, nada fui eu que fiz. Nada de bom que está acontecendo na minha vida, que aconteceu na sua vida, que você fala que fui eu que gerei, nada disso tem a ver comigo. Isso aqui parte, pessoal, daquilo que eu falei. Parte da virtude da humildade. O que é ser humilde, pessoal, no fim das contas? É você conseguir encontrar exatamente onde você se situa dentro de uma certa hierarquia. Então a pessoa humilde, ela não confundam humildade com modéstia. O psórico confunde humildade com modéstia. Ele acha que humildade é se colocar lá na lama. É isso que ele acredita que seja humildade. Só que o psórico tem dificuldade de entender que humildade é simplesmente você conseguir se situar onde é o seu lugar. Bom, é você perceber que, gente, tem uma galera muito melhor que eu, tem uma galera que poderia me pisar aqui, me humilhar, em termos de grandiosidade, magnanimidade, excelência, competência, assim por diante. Tem muita gente melhor que eu, só que eu preciso convir também que tem gente pior, muita gente pior. Então eu consigo perceber exatamente meu lugar, consigo me orgulhar disso que eu conquistei e mantenho a chama da ambição acesa para que eu possa chegar perto ali dos gigantes, minimamente perto desses gigantes que são minha inspiração. Então isso é a dinâmica da humildade real, só que o psórico, ele se sente lá embaixo. Então toda vez que ele consegue fazer algo de bom, não foi ele não participou em nada daquele processo, com o conhecimento dele, com o esforço, foi Deus agindo por ele, ou então foi algum milagre que se operou ali na constituição dele, que utilizou como instrumento, mas ele propriamente é um agente passivo, ele não contribuiu em nada para aquele milagre ou para aquele bem ter acontecido. Então essa visão, progressivamente, ela vai fomentando uma baixa autoconfiança. Por quê? Porque nenhum méritozinho é meu. Não existe um mínimo de reconhecimento pela minha contribuição naquilo ali. Não, foi o acaso, ou o acaso que me instrumentalizou e gerou aquele efeito, ou seja, a sorte me usou, por assim dizer. Vamos supor que a gente esteja falando de um psórico ateu. Então ele vai dizer que, não, isso aqui é o acaso, foi a sorte. Eu meramente coparticipei disso aqui, fui um instrumento nessa jogada, nesse lançar aleatório de dados. Ou ele vai dizer que é Deus. Ok, não tem problema, não estou falando o que é certo, o que é errado, pessoal. Eu só estou dizendo aqui que não existe nenhum elemento de ego na jogada. Até porque, segundo a progressão miasmática, o ego, que é representado pela psicose, ele aparece depois. Porque para a psicose existir, lembre-se, precisa ter como pré-requisito a existência prévia da psora. Então só daqui a pouco, segundo essa cronologia teórica aqui, é que o ego surge. Existem algumas teorias, pessoal, que elas falam sobre
o surgimento de miasmas na humanidade. Então, alguns autores, por exemplo, isso aqui é a título didático, pessoal, não tem como a gente confirmar que de fato a coisa se deu assim, mas é uma teoria redondinha, ela no mínimo faz um bom sentido. Então, alguns estudiosos acreditam que a Apsora, ela prevalecia naquele momento em que os seres humanos supostamente eram nômades e viviam compartilhando seus bens entre si, não tinham ego nessa época ainda. Quando, por fim, o sistema de hierarquias, de impérios começou, aí provavelmente é porque a psicose já tinha aparecido, e a psicose, sim, ela fala das manifestações de expansão, manifestações de inflação do ego. O ego, finalmente, ele aparece aqui, o desejo de se fixar no determinado ambiente, fixação, inclusive, é uma palavra-chave da psicose. Então, alguns autores estabelecem aqui momentos históricos de surgimento dos miasmas. Ah, não, o ser humano provavelmente ele assumiu a inclinação àquele modelo social, modelo comportamental, de costumes, porque um determinado miasma havia surgido naquele contexto, justificando aquelas tendências. Teorias, pessoal, não tem como a gente provar que de fato a coisa se deu assim. A história humana, ela se desenrolou desse jeito porque determinados miasmas surgiram em certa época, não tem como a gente provar isso. É uma teoria que ela tem, no mínimo, um certo cabimento, mas também não tem como a gente provar, então eu não vou me estender aqui em especulações. Hoje, na verdade, pessoal, eu, Letícia, sinceramente entendo os miasmas como sendo os três principais. Há determinados miasmas que eu veementemente acredito que eles sejam única e exclusivamente humanos, dadas as atribuições que nós sabemos que são exclusivamente nossas. Porque, veja, pessoal, o ser humano é o único ente que ele se inclina a um autoaprimoramento constante. Ele é o único ente que a gente enxerga esse elemento narrativo, futuriço. Ele não é um ente acabado, a gente só consegue conceber o ser humano sob esse viés narrativo. Por mais que você compare ali vários gatos, vários cachorros, vários indivíduos, gatos, cachorros diferentes, pessoal, a gente meio que já sabe o que esperar deles, por mais diferentes que eles sejam entre si. Um ser humano, não. A gente nunca pode dizer que eu sei exatamente como é que a vida dessa pessoa vai terminar. Então, veja, palpita em nós esse elemento de renovação, transformação constante, projeção constante. Por isso, na minha opinião, o cancerinismo ele deve ser exatamente levando em conta esse fato única e exclusivamente humano. Nós não percebemos essa provocação, inclinação rumo à perfeição de uma forma muito marcante, pessoal, no caso dos animais. A gente não percebe isso com tanta expressividade, tal como a gente percebe na gente. Mas, enfim, especulações. Mas os três principais, pessoal, como é o caso da psora, como é o caso da psicose e do luetismo, esses três principais, a gente há de convir que a gente enxerga manifestações deles no próprio universo. Se a gente analisa, por exemplo, a gênese de uma estrela, desde a gênese até a extinção daquela estrela, até a obliteração daquela estrela. Quando a gente percebe a estrela, ela desde o início, ali, processo de surgimento, consolidação, expansão, até o momento que ela explode, por assim dizer, a gente percebe claramente essa tríade miasmática. Qual que é a manifestação psórica da estrela? Momento de consolidação. Qual que é o momento psicótico? Momento que ela se expande. Qual que é o momento de destruição? Obviamente, quando ela explode, então nós temos aqui uma expressão luética. Então eu enxergo, pessoal, maioria, os principais miasmas, eu os enxergo hoje, eu acredito que a forma mais precisa de se referir a eles seja como manifestações latentes em todos os entes, animados e inanimados, porque vocês percebem que muitas expressões miasmáticas elas podem ser observadas mesmo em seres desprovidos de vida e mesmo em elementos que não estão nesse nosso orbe, não estão nesse nosso planeta. Eu dei o exemplo aí, por exemplo, da estrela. Então eu acredito que seja a forma mais adequada de se referir à gradação miasmática, pelo menos no que diz respeito aos principais. Alguns, como eu disse, eu acredito que eles sejam fruto de uma dinâmica única exclusivamente humana. Eu não acredito que a gente vá observar isso em entes inertes, inanimados e entes que não fazem parte dessa nossa dimensão ou do nosso planeta.
Mas, pessoal, eu contei toda essa historinha para vocês também para ilustrar o seguinte: existem alguns estudiosos, como vocês podem observar, estabelece uma espécie de cronologia. Não, veio a psora primeiro, com as manifestações psóricas mórbidas, depois veio psicose, depois veio o loetismo, que pode se bifurcar, ou pode ser que antes de chegar no loetismo já haja essa bifurcação, tuberculinismo ou cancerinismo, e ainda existe a probabilidade ali da gente perceber um leproso, talvez antes do loetismo, enfim. Então, existe uma visão de progressão quando a gente estuda os miasmas. Não, esse aqui, para você chegar nesse, obrigatoriamente você tem que ter tido alguma manifestação desse aqui. E é claro, pessoal, que é importante que a gente analise dessa forma também. Até Shankaran, ilustrando isso que eu estou falando, quando a gente estuda o esquema de Shankaran, a gente percebe que ele também associa determinados miasmas a faixas etárias ou tipos humanos específicos. Associa, por exemplo, o tineídeo, aquela pessoa de meia idade que ela já não tem mais aquele mesmo empenho da juventude, então ela acaba procrastinando, acaba enrolando, ela acaba nunca, digamos, se engajando realmente em um projeto, enfim. Então, Shankaran associa os miasmas a determinadas faixas etárias, ou seja, veja que essa visão de progressão, ela é tomada por vários autores. Mas eu estou falando isso ainda por quê? Porque, veja, pessoal, supostamente, para que eu tenha um miasma, eu preciso ter uma condição pré-existente ali. Então, para a psora ter surgido, eu precisei de uma condição inicial. Bom, mas a sarna, Letícia, a supressão da sarna, a sarna, em primeiro lugar, não foi o primeiro adoecimento, segundo a teoria exposta por Hahnemann? Sim. Bom, e antes da sarna, antes dessa supressão que gerou a psora, então reinava mais absoluta harmonia? Sim, pessoal, supostamente sim também. Esse estado em que supostamente nós não tínhamos qualquer tipo de adoecimento, reinava mais absoluta harmonia, esse estado é conhecido como pré-psora. Aqui não havia noção de individuação, vivíamos num amálgama simbiótico, energético, todas as consciências unas. Como disse, a máxima harmonia, o suprassumo da harmonia. Não havia essa noção de separação aqui. Isso começa a aparecer pela primeira vez a partir do momento em que eu experimento a psora, experimento a supressão de determinado adoecimento. Eu trago o veneno para dentro de mim, por assim dizer, porque é disso que se trata, como a gente pode observar. Então, por que eu estou explorando isso, pessoal? Porque se a gente entende que existia uma condição antes da psora e essa condição ela era paradisíaca, isso vai explicar um bocado também desses estados que reinam em psorino que eu citei ali acima. Acima de tudo, justifica a sua fé. Acima de tudo, pessoal, a gente vai entender, bom, se eu sair desse patamar em que eu vivia associada a Deus, aqui analogicamente, pessoal, aqui de acordo com como o indivíduo experimenta a sua situação. Estou dizendo que isso aconteceu, deixou de acontecer, tudo que eu estou me referindo aqui, pessoal, é de acordo com o olhar do sujeito que precisa desse medicamento, é o que se passa a nível íntimo dele, como ele enxerga, como ele experiencia as suas circunstâncias. Então, não vamos nos ater que se isso é fato, deixou de ser fato, se é ilusão, não é ilusão, é como o sujeito vê as coisas. Então, bom, se eu sair daqui, desse estado de consciência expandida, estava una com Deus, é natural, pessoal, que a gente entenda a partir daí o porquê do sujeito ter tanta fé. Porque ele não conseguia abandonar de jeito nenhum o otimismo, não importando as adversidades. Por quê? Porque agora que eu estou começando a experimentar as dificuldades nesse mundo, é agora que eu estou começando a colocar a mão na massa. Eu ainda não experimentei a faceta mais sórdida do ser humano. Eu ainda estou, de certa forma, com o pezinho nessa fase aqui. Então, a gente já consegue conceber, consegue teorizar a partir daqui o porquê do otimismo do psórico. Mas, pessoal, por que a autoconfiança ainda pode capengar? Porque, veja, eu sou um instrumento, um mero instrumento de Deus, ou um mero instrumento do acaso. O que significa que aquele trabalho que todo mundo elogia, que eu faço bem, vamos supor que existem muitos psóricos, pessoal, que é curioso.
eles são referência no que eles fazem, porque são dedicados, não poderia deixar de ser, são dedicados, fazem bem o trabalho deles, são pessoas trabalhadoras. Elas não vão além daquilo ali, elas vão fazer só o que está dentro do script, elas não são ambiciosas, a gente já entendeu o porquê, porque a ambição aí já é demais, já estou feliz de estar sobrevivendo, então a coisa fica por aqui, não vou ambicionar mais nada, mas fazem bem, cumprem bem a sua tarefa. Mas a autoconfiança ela pode ser abalada por causa daquela dinâmica que eu falei, pessoal. O trabalho bom que eu faço não sou eu que fiz, foi Deus que fez por mim. Então nunca tem meu ego na jogada. Não fui eu que fiz isso. A coisa maravilhosa aqui foi Deus, ou foi o acaso. É pior ainda quando atribui para o acaso, pessoal. Por quê? Porque, veja, eu não sei se amanhã, quando eu voltar para esse trabalho, Deus vai me usar de novo. Eu não sei se o acaso vai me usar de novo. Então, como eu não sei exatamente até que ponto eu vou continuar boa nisso aqui, porque tudo vai depender da vontade de Deus. Tudo vai depender da sorte, se a sorte dessa vez vai me amparar. A força nunca é do indivíduo. Ele tem dificuldades de individuação. Ele não acredita que o punch, a força, a proficiência, a competência vem em alguma medida dele. Tudo vem de Deus, ou então tudo vem da sorte, tudo vem do acaso. Não sei quando é que o acaso vai me usar de novo. Pode ser que da próxima vez que eu vá trabalhar, o acaso já não me utilize como instrumento para essa operação, ou Deus não me utilize mais para essa função. E aí eu vou ficar a desejar. Então vai restar aqui apenas a marionete sem o seu operador. Tem uma rubrica, pessoal, que é atribuída a Psorino, que eu acho ela muito interessante, que diz mais ou menos o seguinte, não exatamente com essas palavras, mas eu não vou ficar utilizando linguagem de rubrica aqui, porque eu quero que vocês entendam acima de tudo. Mas em alguns repertórios vocês encontram algo como sente-se bem antes de um ataque. É algo curioso. Vamos pensar um pouquinho sobre o que significa isso e por que disso aqui ser atribuído a Psorino. Sente-se bem antes de um ataque. Lembre-se, não é difícil da gente entender. Eu acabei de sair da fase da pré-psora, onde eu tinha um contato uno com Deus. Eu e Deus éramos um apenas. Eu e os demais éramos unos, não havia separação. Agora é que eu estou lidando com essa ideia de separação, de que Deus está lá e eu estou aqui. Agora é que eu estou começando a entender como é que esse negócio funciona, mas essa coisa da separação ainda é uma coisa muito inédita para mim. Separação entre eu, indivíduo, e entre as outras pessoas, entre eu e Deus, entre eu e os demais entes que fazem parte da minha realidade, a ideia da separação, ela é nova. Tomar decisão para o psórico é um caos, para Psorino não preciso nem dizer. É um caos por quê, pessoal? Porque isso aqui aumenta a minha sensação de separação. O estado da pré-psora lembra demais a imagem mental de hidrogênio. Em hidrogênio, tanto é fato que Schouten atribui como palavra-chave para hidrogênio simbiose. Eu ainda não tenho uma noção clara de que eu sou um indivíduo separado desse amálgama energético universal. Então, a primeira sensação que eu tenho a perceber que eu não faço parte mais daquele amálgama é a sensação que caracteriza o psórico. É o que o psórico sente, que o psorino sente consequentemente, pessoal. Tomar decisão, o que tem a ver tomar decisão com isso que eu acabei de falar? Porque tomada de decisão é separação. E é uma separação muitas vezes que não tem como eu conciliar. Não ter como conciliar, quando o psórico sente que ele tem que excluir alguma coisa, ainda mais se tiver que excluir definitivamente, aquilo o machuca muito. Porque eu acabei de sair de um estado onde eu me percebia completamente unificado, não havia perdas aqui, não havia separação. Então, como é que é isso? Se eu escolher ir para a direita, eu não vou poder ir para a esquerda, mas aí a esquerda vai ficar abandonada para sempre. Então veja a conotação, a implicação que isso aqui causa no psiquismo do doente. Então para ele, tomar a decisão é sempre um estresse, é sempre muito estressante, porque geralmente eu vou ter que excluir alguma coisa. Eu não queria excluir nada, eu queria juntar tudo. Vamos lá, tudo junto. Não, vamos ver o que a gente consegue fazer, tentar articular isso aqui. Então ele é um sujeito que se adequa muito mais aos que aos ous. Os ous, ou isso, ou aquilo. Quando você apresenta para ele essa bifurcação, para ele é um verdadeiro trauma isso aqui. Porque separação, está acostumada a lidar com separação. Acabou de sair da pré-psora. Mas, pessoal, hipocondria. Hipocondria a gente observa que é um sujeito que
tem qualquer coisa errada com a saúde, já vai pesquisar o que pode ser e já entra em pânico. Por quê, pessoal? Porque o que está sendo ameaçado aqui é a única coisa pela qual ele preza, que é a sobrevivência. E mais, se eu estou doente, é meio que eu não sei exatamente o que vai acontecer comigo. Doença é o reino do imprevisível, é estar completamente sujeito ao acaso. Existe essa contradição que alguns de vocês já devem ter percebido. É um sujeito que ora tem fé, ora não tem. Ora ele confia no acaso, ora ele não confia. Mas isso aqui faz parte da dinâmica de toda matéria médica, pessoal. Tudo aquilo que é um trunfo de determinada personalidade, quando ela está equilibrada, vai ser justamente a sua sombra quando ele está desequilibrado. Então, se o grande trunfo aqui de Psorino é sua fé, é esperança, é um estado contrário de total privação desses bens que ele experimenta quando ele está desequilibrado, que é justamente o que lhe ocorre quando ele se vê hipocondríaco. Pessoal, nós temos aqui maus efeitos. Quem precisa de Psorino é aquele sujeito que passa, como de deduzir aqui, que passa por uma série de acometimentos após suprimir alguma patologia cutânea. Tinha um eczema, passou uma pomadinha e desenvolveu outro problema qualquer, nem que seja de natureza psíquica, provavelmente Psorino será bem indicado, mas não leve em consideração apenas, pelo amor de Deus, quadro clínico. Leve em consideração também, principalmente, a imagem mental do sujeito. Ok, depois daquela supressão, houve realmente a formação de uma dinâmica mórbida psíquica no sujeito que é compatível com o Psorino, aí sim você tem a faca e o queijo na mão, você já sabe que não, o sujeito tem de fato a tal da similitude. Olhem o sujeito na sua totalidade, pelo amor de Deus. Nada de homeopatia é simplista, meus queridos, então em Psorino a gente pode ter pessoas com câncer também. Estou dizendo isso porque tem gente que acha que não, Letícia, só tem câncer em cancerínico, não, só tem problema respiratório em tuberculínico, não, só tem gonorreia em quem é psicótico. Pessoal, se vocês pensarem assim, vocês vão cometer erros. Qual deve ser o fator decisivo? Imagem psíquica, acima de tudo, que tudo começa ali no fim das contas, salvo aí as dinâmicas acidentais, salvo o fato de eu ter adoecido, que eu tomei um remédio, tomei um veneno e companhia limitada, mas vindo a possibilidade aqui de uma camada acidental, quem dá a última palavra, quem bate o martelo acerca da assertividade daquele medicamento? Imagem psíquica, pessoal. Isso sim é focar em similitude, similitude com S maiúsculo. Mas, pessoal, o que a gente tem também de considerar em Psorino? Famintos durante a madrugada. Por quê? Porque se eu tiver numa versão desequilibrada, eu já não tenho fé na minha sobrevivência. Eu acho que, bom, enquanto eu estiver dormindo, pode ser que, de alguma forma, a comida acabe. Pode ser que hoje eu tenha comida, amanhã não tenha. Então, deixa eu acordar de madrugada para me prevenir aqui de experimentar na pele um processo de escassez. Então, veja, pessoal, tudo gira em torno de um zelo excessivo pelo meu ideal de sobrevivência. Nessa pandemia, por exemplo, principalmente no início dela, a gente viu aflorar vários tipos enrostidos Psorino, por assim dizer. A preocupação da maioria das pessoas por um certo tempo foi sobreviver. Nossa, eu estou viva, eu estou bem, relativamente bem que seja, isso já é bom demais. Minha vida pode toda paralisar, mas se eu tiver saúde, estiver bem, já está ótimo. Então, veja que há um zelo com a manutenção desse ideal de sobrevivência. Estou sobrevivendo, tá bom, é o que basta. Mas, meus queridos, agora sim a gente retoma aquilo que eu tinha falado inicialmente. Não esqueci que eu estava seguindo uma linha de raciocínio, acabei puxando aqui outros pontos. Segui aqui uma didática radial, mas agora vamos convergir novamente para aquilo que eu havia falado inicialmente. O que explica eu me sentir bem antes de um ataque? Significa que eu sou otimista pra caramba. Então não importa a ameaça, a sorte ou Deus vai me livrar daquilo ali. E isso numa versão, como eu disse, equilibrada. A versão desequilibrada, a gente viu que a fé é aquele primeiro elemento a ser perdido, aquele primeiro elemento a ser desestabilizado. Só que veja, pessoal, isso aqui pode chegar num ponto que qualquer atribuição exacerbada, ela também é uma desarmonia. Então, o otimismo em excesso pode levar Psorino ao estado de imprudência. Muitas vezes, é aquilo que eu falei inicialmente, a merda é uma merda mesmo, não adianta você trabalhar para tentar superar aquilo. Pronto, a coisa foi quebrada mesmo.
Eu tenho que aceitar que perdemos essa batalha. Psorino muitas vezes tem dificuldade de virar essa chave. Preciso encarar essa realidade concreta que se apresenta para mim. Mas, de novo, o que explica o fato dele ter tanta relutância em aceitar que uma batalha está perdida? Justamente o fato dele ainda não saber lidar muito bem com o ideal de separação. Acabou de sair de um âmbito, de um estado de consciência que seja, onde reinava o máximo ideal de unidade. Essa ideia de separação é nova para mim, isso aqui ainda é muito doloroso para mim, isso é totalmente contra aquilo com que eu estava acostumada. Eu disse, pessoal, que eu ia estabelecer aqui rapidinho com vocês um diagnóstico diferencial entre psora e cancerinismo. Mas aí eu preferi elencar aqui para vocês representantes, bons representantes, representantes carro-chefe da psora e do cancerinismo. Então vamos comparar psorino, que é justamente a personalidade que estamos estudando agora, vamos comparar psorino com arsênico, que poderia ser comparativamente aí um excelente representante do cancerinismo. Então, por que arsênico? Porque ali, pessoal, a gente também enxerga a chamada avareza, medo da pobreza, medo extremo da pobreza. Em arsênico a gente percebe a tal da hipocondria, também em certa medida. Percebo hipocondria. Percebo ainda a inquietação, a ansiedade, como a gente colocou aqui. Então, o aluno mais atento ele vai observar algumas correlações. Mas agora vamos estabelecer as diferenças. Por que eu não posso confundir, pessoal? Porque, veja, o psorino, ele pode perder a fé, mas ele perde momentaneamente. O desespero de psorino, ele é aquele desespero que ele não vai se assentar a um nível tão profundo como é o caso do cancerinismo. Principalmente em arsênico, pessoal, eu inclusive até perdi uma visão transcendental, sobrenatural acerca da vida. Arsênico, para ele, chega ao ponto dele supor que a vida não é isso aqui mesmo. A vida está restrita à materialidade. A gente vive isso aqui, depois é morrer, pronto, acabou a nossa história. Então, esse estado é o estado de perda definitiva de fé. O sujeito arsênico, ele tem dificuldade de recuperar essa virtude, essa ponte entre o mundo material efêmero e o mundo imaterial, transcendental, para onde irei, no fim das contas, pelo fato de ter uma alma imortal. Arsênico perde isso de vista. E isso a gente vai perceber que justifica maior parte dos seus desequilíbrios. Só que aqui em psorino, pessoal, essa perda ela é muito transitória. Perco momentaneamente, mas lá no fundo ainda tem uma fagulha daquele otimismo, ainda tem uma fagulha daquela fé. Eu consigo recuperar isso em algum momento. Então, essa fé ela não é completamente quebrada. Mas psorino, ele acredita que a solução dos seus problemas ela vai vir externamente. Lembre-se, o fato de eu trabalhar, de eu fazer minha parte, não é porque eu sinto que eu tenho capacidade de resolver eu mesma os problemas, é porque se eu faço a minha parte, Deus me utiliza como instrumento para a sua vontade, ou o acaso, ou a sorte me utiliza como instrumento de manifestação de um bem, de um bom desfecho. Nunca sou eu. Problema, quem resolve as coisas nunca sou eu no fim das contas. O cancerínico não, pessoal, ele enxerga que sou eu que vou dar conta no recado, sou eu que vou botar ordem nesse negócio aqui. É por isso que a arsênico é meticuloso. Porque o que é o perfeccionismo, pessoal? O que é esse zelo excessivo pelos detalhes? Isso aqui é fruto de uma grande presunção, é a pessoa supor que ela pode ser Deus Todo-Poderoso. Eu supor que eu posso ser perfeita é uma baita de uma presunção, uma baita de uma soberba. Só se justifica se a gente analisar a coisa por esse prisma, pessoal. Porque, veja, como não há elemento externo nenhum, nem sorte, nem Deus, nem acaso, seja lá o que for, para organizar essa bagunça toda, sou eu, única e exclusivamente com os meus próprios meios, é que vou organizar isso. Nada vai me utilizar como instrumento, não, sou eu. E como eu estou no estado de crise e por isso mesmo eu estou ansiosa, obviamente a hipocondria vai despontar em função disso, é porque só tem eu para resolver tudo, eu não posso me dar o luxo de adoecer, por assim dizer. Então, veja, é uma situação crítica. Então, eu tenho que dar conta de muita coisa. Nada pode escapar dos meus olhos. Então, é claro que eu vou ser meticulosa. Eu vou fazer tudo da melhor forma possível para garantir que tudo dê certo.
Mas por que esse zelo excessivo? Porque eu acredito que tá na minha conta, tá por minha conta, única e exclusivamente por minha conta. Essa barra não é tão pesada assim no que diz respeito ao psorino, porque ele projeta a solução toda para fora. Não, alguma coisa me usa para gerar esse resultado, mas não sou eu, no fim das contas. Então, por isso mesmo, eu não sou tão perfeccionista assim. Não importa o quanto o psorino esteja desesperado. No fundo, nem que seja lá no fundo mais recôndito ali do seu inconsciente, ele acha que o problema pode ser resolvido. Arsênico, pessoal, realmente é pessimismo encarnado. Em psorino a gente pode ter pessimistas também. Uai, se a gente tem uma das personalidades mais otimistas, é claro que a contraparte ela sempre existe, mas não de forma arraigada e definitiva, como a gente observa em arsênico. Pessoal, arsênico, ele acredita, é uma contradição muito grande. Ele está dando o melhor dele, é uma pessoa que claramente está se esforçando com perfeição, mas não acredita num bom desfecho daquilo ali. Ele ainda acredita que as coisas vão dar errado mesmo assim. Então, muito dos seus esforços é por vaidade, no fim das contas, não com vias a chegar a um bom desfecho, a um bom resultado. É por vaidade meramente, muitas vezes é para provar para ele que, olha, eu dou conta, eu sou bonzão, eu sou um super-homem de fato. Agora, psorino, acredita, nem que seja lá no fundo, não, as coisas ainda vão dar certo, ainda tem jeito, ainda vai ter um final feliz isso aqui, ainda há esperança. Psorino, geralmente, pessoal, não, às vezes, dependendo do nível de desarmonia também, ele pode até dar uma velada ali no desequilíbrio dele. Ele pode, depois de um certo bate-papo, depois de uma conversa, é que ele se abre. Arsênico, não. Arsênico, cancerínicos, pessoal, é muito difícil eles descerem do salto. Eles são sujeitos marcadamente ativos. Eles são sujeitos voltados para fora, voltados para a ação, voltados para a produção, voltados para a geração de um resultado, para a construção de um império. Eles não se permitem penetrar, porque isso pode ser usado em prejuízo deles. Então, eles não permitem que a fragilidade seja acessada de jeito nenhum. Eles caem, mas de salto alto, por assim dizer. Você nunca vai conseguir perceber exatamente que tem alguma coisa errada ali. Você observa, depois de um certo tempo, o desequilíbrio se torna muito evidente, se torna autoexplicativo. Você bate o olho e você vê que a pessoa não está bem, ela está estressada, ela está pilhada, está se exigindo pra caramba, que é o que a gente mais percebe de um cancerínico e, consequentemente, é o que a gente vai perceber em arsênico. Mas, no caso de psorino, ele vai se abrir em algum momento, ele vai deixar claro que, olha, eu não estou bem, nossa, eu estou ansioso, nossa, eu estou com medo. Ele está acostumado a compartilhar, isso já é da natureza dele, ele está familiarizado com isso, porque aqui, nessa dimensão, ou nesse estado de consciência, reinava o suprassumo do compartilhamento, essa individuação sequer existia. Então, um é completamente inacessível na maior parte do tempo, e o outro não necessariamente, é uma diferença crucial também entre ambas essas personalidades. Pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigada por terem me acompanhado até aqui. Forte abraço a todos, meus queridos, até a próxima.